Fala pessoal, tudo beleza aí com vocês? Espero que estejam todos muito bem aí. Hoje estou muito bem acompanhado. A gente já vai para as apresentações, mas para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o João, sou criador do Game Changer. E esse quadro aqui nada mais é do que uma forma de eu tirar as suas dúvidas, de eu resolver os problemas que acontecem na sua realidade de ciclista. Por quê? Porque cada um tem uma curva evolutiva. Pode ser que eu esteja falando de uma parada muito avançada para você e suas dúvidas sejam muito básicas. Então, a gente tem esses bate-papos para eu resolver justamente as suas dúvidas para você alcançar aí a bike que não quebra no menor intervalo de tempo, tá bom? Hoje o nosso papo é a respeito de grupos de transmissão. Inclusive, a gente vem falando sobre grupos de transmissão faz um bom tempo, né? Mas por quê? Porque é um assunto que é meio vasto e meio obscuro também, tá bom? Na verdade, não tem nada de vasto e nada de obscuro, mas como a informação é muito vaga, a gente tem todas essas dificuldades. Então, assim, tem alguns pontos da engenharia que eu gostaria de conversar com vocês, de trazer para vocês, e muitas vezes eu falo a respeito disso tudo nos vídeos, mas sem um ponto muito técnico, tá? Hoje, a nossa prosa é realmente técnica, a gente está entendendo tecnicamente o que acontece ali no grupo, seja do processo de produção do grupo de transmissão, seja no funcionamento do grupo de transmissão, seja, sei lá, num detalhe específico do que diferencia o cassete A do cassete B. Então a gente vai trazer um monte de abordagem bacana com esse cara aqui. Esse cara aqui é o Rafael. Ele fez faculdade junto comigo, tá? Ele é engenheiro de materiais, é um cara que tem bastante conhecimento técnico e a gente vai tentar traduzir toda essa parada da engenharia para a vida real, para que a gente consiga facilitar e democratizar esse conhecimento, beleza? Rafa? Show de bola, e aí galera, tudo bem? Eu conheço o João aqui desde de uns 8 anos atrás, é um grandíssimo amigo meu, como ele falou, a gente estudou junto. Recentemente me formei em engenharia de materiais pela USP, fui cliente dele, comprei minha primeira bike com ele, e como vocês já tive essas 352 mil dúvidas, principalmente sobre o grupo de transmissão, que é um assunto que parece muito difícil, mas a gente vai conseguir dar um segmento aqui, dar uma base para vocês, que eu acho que vai ser uma informação bem bacana. Show de bola. E aí, assim, para mim também é um aprendizado. Então você vai ver que eu vou trocar muita informação com o Rafa aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no chat para mim. Depois no final ou durante a gente vai lendo e tudo mais. Mas mais do que ficar atento no que vocês estão falando aí, eu vou simplesmente bater um papo com o Rafa, porque são dúvidas que fazem sentido, tá? E eu quero aprender também. E no final, se vocês tiverem as dúvidas, a gente tira, tá bom? Pega um tempinho para isso, beleza? Por que a gente está falando a respeito disso hoje, né? Eu acredito que a maioria das pessoas teve ou ainda tem esse problema de escolha de grupo de transmissão. Como é que faz para escolher, né? Como é que faz para entender se um é melhor, se o outro é melhor, o que faz mais sentido de acordo com aquilo, com aquele tanto de dinheiro que você tem? E a realidade é que assim, não existe o melhor nem o pior, tá? A gente precisa entender qual é a realidade que você está pedalando, qual é a tua realidade financeira, para daí te colocar em determinadas caixinhas, tá? Quando eu fui comprar a minha primeira bike 29, foi uma bike que eu fiz um projeto, e aí eu conheci duas pessoas que me ajudaram muito nesse processo. Qual que era a realidade ali? Uma delas, o mais barato é o melhor, e a outra delas é, enquanto não for um Deore XT, sua bike é um lixo. E aí é muito complicado de você tomar partido, aprender a partir disso daí, porque são dois segmentos muito em cada um, numa ponta, né? E tem um mundo aqui no meio que você pode fazer grandes escolhas. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre o que difere esses caras e também na hora de fechar esse vídeo eu quero falar a respeito de quais são as escolhas visando o custo-benefício desses grupos, tá? Eu vou dar 3 ou 4 opções para que você consiga fazer uma escolha mais certeira, tá? E aí, do ponto de vista da engenharia, assim, o que você acha que é importante para a gente poder começar a compartilhar ou começar a dar uma base para essa galera, para que a galera consiga entender o que está acontecendo também com relação a grupo de transmissão?
que é importante falar a respeito? Então, vamos lá. A gente começa a fazer porque tem uma disparidade de preço tão grande, né? É só performance, é só peso. Hoje a galera leva muito em conta assim, porra, hoje todo mundo anda de um 11. Mas por que é tão mais caro? Porque essas questões de peso é só porque é mais leve, ele vai ter mais performance. E por que marca X, se é o mesmo peso, se é a mesma coisa, por que é tão mais cara que a outra? É só branding? Tem uma tecnologia envolvida para trás, ele vai ter uma durabilidade maior. Então a gente tem que enxergar e ir para o micro para entender essa diferença, né? Certo. Quando a gente vai falar da criação tecnológica por trás de alguns grupos, seja grupos mais simples de marcas conhecidas, como Shimano e SRAM, até os Xing grupos Ling da vida? Xing Ling da vida, né? Porra, mas é um 210 das duas marcas, é o mesmo peso, tem diferença de 50 gramas. Por que essa disparidade de preço de R$1.000? A gente começa essa questão no projeto, né? Um projeto, vamos pegar o exemplo dos mais tops, um Deore XT e um XX1 da SRAM, que são ambos feitos na Alemanha, né? Como a gente começa a fazer um projeto disso? Primeiro vai os designers, lá dentro Tem vai uma ideia, né? ter uma ideia do que quer, tem todo o estudo de mercado atrás. E isso é uma coisa legal de dizer, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o projeto começa no engenheiro, né? Não, de E ele maneira é idealizado num setor que não tem nada a ver com engenharia. nada a ver. Começa com o mercado, né? Eles estão visando o seu cliente final, então ele vai começar com uma pesquisa de mercado. O que a galera tá andando, né? O que a galera tá querendo, eles vão ouvir quem tá querendo e vai começar num CAD ou numa prancheta, se o cara for mais velha guarda. Então, a gente tem que entender que quando a gente está comprando um produto final, não é só o produto final que você está comprando, não é a quantidade de material que tem ali, você está comprando um projeto gigantesco atrás, que vai ter uma tecnologia absurda envolvida nesse ponto. Legal. Principalmente os pioneiros, né, que criaram um COG um cassete com 12 COGs. Putz, deve ter sido um estudo absurdo por trás disso. Então a gente está comprando o projeto, né? Tá. Depois desse projeto ser feito, são feitas diversas simulações para ver a usabilidade dele, isso tudo digital. Hoje a gente tem uma gama de programas, de software, né? Que consegue medir forças que estão sendo feitas com isso, quanto que ele vai dar para o ciclista, quanto que ele vai tirar do ciclista. Tá. E depois... também é uma questão que, desculpa até te cortar, que também é uma questão que precisa ser levada em consideração, né? Às vezes você tem uma puta de uma ideia de um projeto, mas ele não entrega a performance que o grupo anterior entregava. Aí você tem que voltar para a prancheta e pensar em material, em projeto e tudo mais, né? Então, não adianta eu dar um step back, né? Não. Porra, pode ser muito legal, vai ficar lindo, é que a galera quer, mas não vai entregar o que um anterior entregaria. Então a gente sempre tem que pensar nisso. Um projeto ele tem que superar seu antecessor. Legal. E com os grupos que tem cada vez mais tecnologia, isso está ficando difícil, entendeu? Então, 10 COGs atrás, 11 COGs atrás, 12 COGs atrás, não são números aleatórios. São números muito bem estudados. A quantidade de dente da coroa, quantidade de dentes do cassete, é tudo muito estudado e tudo tem um porquê. Legal. Depois desse planejamento imenso para definir performance, peso, tipo de público, o que ele quer entregar, a gente vem para uma parte que é bem difícil e que encarece também o produto final, que vai ser o material, que hoje a gente está com uma tendência, tem alguns ciclistas malucos que 10 gramas está fazendo uma diferença absurda pro cara. Sendo que ele podia emagrecer 10 gramas, né? Só não tomar cerveja no final de semana que... É uma verdade. Aí, voltamos pro material. Então, hoje a gente tem uma briga constante com o peso de material. Quanto mais leve o material, a gente tem que tomar cuidado com a resistência. Então, se a gente for tirar, deixar o material mais fino, a gente tem que tomar um cuidado com a resistência.
E quando a gente vai colocando propriedades em cima de propriedades que a gente quer uma boa durabilidade, a gente não quer que ele amasse, a gente não quer que ele enferruje, a gente não quer que ele desgaste. E sempre que você vai colocando, você vai subindo um degrauzinho da escada, o seu preço vai lá para cima. Faz sentido. E em relação à tecnologia, para entregar performance, a gente tem que cada vez ter coisas mais finas. Digo no sentido da corrente casaco-dente, do COG, do pé de vela. Então... E aí me corrija se eu estiver errado, mas por que eu quero superfícies menores? Porque aí gera menos atrito. Ou não? É um melhor casamento. Se você tem uma folga menor, você vai perder menos energia. Não concorda que você entra certinho no espaço certinho, você não vai ter que fazer um movimento sem necessidade para ele encostar de novo na corrente e fazer um movimento para trás. Tem muito mais a ver com assertividade. Assertividade é a precisão do movimento. E isso vai tudo. A gente está falando agora de cassete, pé de vela, né, na precisão. Mas isso também vai para o trocador traseiro, né? Uma precisão de troca, a molinha que vai ali, cada vez a gente tem tendo mais tecnologia com a mola, é um negócio que eu gostaria de falar um pouco mais para frente, que encarece também. Então, assim, são todas essas coisas que elas vão agregando um custo muito elevado para o processo, né? Então, assim, putz, eu estou comprando eu até pesquisei hoje o X1 lá, né? O kit mais top hoje. Tá certo que é eletrônico da Sun, 22 mil. Acessível. É acessível, pra quem eu não sei, mas é acessível. Então, assim, a gente não tá comprando um kit de transmissão, a gente tá comprando toda a tecnologia que a galera tá fazendo, né? E aí um ponto que eu acho que é legal de falar também, e inclusive se eu tiver com o ponto de vista errado, me corrija aí, é que assim... Por que as coisas vão perdendo preço ao longo do tempo? Porque a tecnologia que você criou agora, amanhã pode estar ultrapassada. 2, porque os processos de replicação vão melhorando e vão aumentando, então o cara vai dando escala para o produto, né? Por que um PlayStation 5 custa tanto lá no começo e depois não custa mais? Por conta de todos esses pontos, né? E é importante que você entenda isso, né? Na hora que lança alguma coisa, lança com valor elevado, porque paga pela exclusividade daquela tecnologia que ninguém tem. Depois que vira carne de vaca, facilita. Não estou dizendo que fica barato, mas fica menos caro do que costuma ficar. Agora também, um posicionamento de mercado agora. Não adianta a gente falar assim, na hora que lançaram a linha 12 velocidades da Shimano, custava X e agora está custando 2 vezes X. A gente teve uma pandemia aí, né? A gente teve falta de material, a gente teve problema de fechamento de fábrica, entre outras coisas. Aumento de demanda. Aumento de demanda, tá todo mundo pedalando bike. Todo mundo querendo bike, verdade. Então isso daí é uma parada que, do ponto de vista, saindo da engenharia e indo para o mercado, também atrapalha o preço, mas faz um movimento contrário a isso tudo que a gente está falando. E bacana. Então, assim, se a gente for colocar numa ordem cronológica, a gente precisa pensar, então, do desenvolvimento, na verdade, da ideia para o desenvolvimento, para os testes, né, sejam eles simulados ou práticos, e aí depois de um controle de qualidade mínimo lá, e aí a gente lança esse produto. Então, o controle de qualidade é outra coisa de extrema importância, né? A gente pega assim, beleza, quebrou uma coroa, quebrou um cassete, ok. E se quebra um pé de vela, que tá junto ali no kit, o cara tá fazendo um DH, quebra o pé de vela. Dá um acidente. Tá pedalando forte, em pé, na bike. Então são parâmetros de processo, parâmetros de qualidade que algumas marcas levam bem a sério, né? E aí a gente pode fazer um paralelo também com a você falou das marcas Xing Ling. Né? Não é que a gente tem nada contra o Xing Ling. É que como a gente vem da engenharia, a gente entende como que o processo funciona e qual que é o trabalho para chegar nisso, né? E aí é muito complicado quando alguém pega, replica visualmente um negócio e fala que é a mesma coisa, né? Eu acho importante, né, o pessoal, hoje as coroas, né, o pessoal cheio de aberturas nela para diminuir peso. Não é chegar na oficina do seu Zé e pegar
um esmeril e cortar ali e abrir o buraco. Aquilo lá você vai... É insano fazer, né? Você Então, perde assim, característica, perde propriedade, perde resistência, você né, vai principalmente. você vai perder propriedade de material porque vai esquentar no lugar, mas principalmente é isso, a geometria ali, você vai criar alguns pontos de possíveis falhas Perfeito, no seu material, né? perfeito. E é isso que eu vejo hoje algumas... claro que a gente não sabe como que é produzido lá, né? Mas eu tenho certeza que o controle de qualidade é muito menor. Com certeza. A gente vê que pega algumas peças aqui. Eu lembro muito na época da oficina, quando o cliente vinha com peça Xing-Ling com defeito. A gente via claramente assim, o acabamento superficial da superfície é mais grosseiro, tem A algumas durabilidade é rebarbinhas. ridícula. Dá pra ver que tem algumas coisas tortinhas, assim, porra. Um caso clássico, cassete Xing Ling, troca as 3 marchas de baixo, troca perfeito, as 4 de cima não troca. Aí você vai medir com paquímetro ou com É 1 crômetro milímetro ali, de tem diferença. meio milímetro de diferença. Meio milímetro é muito mais do que a forma que o teu câmbio tá projetado para funcionar. Mas... Ah, eu troquei o cassete e não funcionou, meu câmbio tá com defeito. Não é o cassete Xing Ling, Entendeu? E assim, hoje os grupos cada vez mais precisos, 1 milímetro é 1 quilômetro. Com certeza. Entendeu? Então são diferenças que fazem diferença, Total. né? Tanto na sua performance quanto na durabilidade da sua bike. É uma economia não inteligente, né? Eu lembro que trazia, né? E você via, a superfície está mais rugosa. Porra, onde isso vai afetar? Muito mais do que a gente acha, né? Em questão de ali pode aparecer trinca, é um lugar muito mais fácil para aparecer trinca. Talvez a pintura que eles façam, as pinturas de Shimano, SRAM, Sunrace, Sunrace, Sunrace é uma Sunrace, marca legal, que é uma também. marca bacana. Xing, mais legal. As próprias peças, não que faça a transmissão, mas da Crank Brothers, que são peças tops, a pintura que está ali em cima faz parte do processo. Faz parte totalmente do processo, não é estético. Ela não é para estética. Não é necessariamente estética, né? É claro que assim, várias cores diferentes são, mas a propriedade daquilo lá, ela tem um propósito, entendeu? Ela tem o propósito de manter a integridade do seu equipamento. Faz parte do projeto aquilo, né? Tudo. Principalmente, a gente, de novo, o XX1 lá, porque é dourado. Provavelmente porque é muito bonito, né? Chamava a atenção da galera. Mas aquele material lá é um nitrato de titânio. E é um tratamento superficial. É um tratamento superficial. Não quer dizer que o meu material lá dentro, no meio, seja ele. Não. A gente pode até entrar um pouco mais técnico aqui, é um processo de PVD. Tá. Que chama, não vou entrar para... Fiquem tranquilos, a gente vai traduzir. Se tiver algum engenheiro aqui que quiser pesquisar depois, manda bala. Então, o que aquele dourado faz? Não é só estético. Aquele dourado, ele tem um acabamento superficial lindo, a corrente também é dourada. Então eles casam muito bem. O desgaste entre os dois vai ser muito menor. O contato entre os dois, eles são bem mais lisos. Então a lubrificação a seco deles é muito melhor. E que é um exemplo clássico, né? Não quero acreditar. Conversa com quem já teve NX, GX Eagle, e depois conversa com quem anda de XX1 e vê se a durabilidade do conjunto não é muito maior, porque é uma realidade, entendeu? São pequenos fatores que vão acabar dando uma vida muito mais longa para o seu material, para o seu grupo. Não estou falando que o custo-benefício do tempo de troca e preço, né? A gente está querendo justificar um pouco o preço porque é caro. E aí me fala um negócio assim, ó. A gente falou bastante do processo e antes da gente começar a falar de parte a parte dos grupos de transmissão, me fala um pouco sobre tipo, estudos de corrosão, por exemplo. Ou o que se faz para que a gente tenha o mínimo de corrosão, porque corrosão é uma parada que entra nessa equação de durabilidade na hora do projeto, né? Com certeza, e principalmente os speeders sofrem um pouco menos com isso que a galera do mountain bike, né, pelo ambiente agressivo e tudo, mas corrosão é uma das principais iniciadores de falha, né? Perfeito. Não quer dizer que tem um ponto de corrosão ali que vai crescer seu pé de vela, seu grupo vai desmontar, vai enferrujar inteiro. Não chega a esse ponto. Pode chegar, se você largar a bicicleta na chuva o dia inteiro, vai chegar nesse ponto. Mas, assim,
O estudo de corrosão, ele é feito extensivamente nesses projetos. Tá. A gente vê, igual eu falei, da questão da tinta, né? Tá. No pé de vela, nas coroas tem mais. O cassete normalmente é um aço inoxidável que também previne a corrosão. Por que a corrosão vai ser tão perigosa nesse ponto? Em pontos, aqueles pontinhos que começa, que você vê aquela ferrugenzinha, aquele laranjinha, aquele é o lugar que pode começar a dar uma falha no seu material. Tá. Não quer dizer que você está com ponto de corrosão ali 3 dias, seu cassete vai abrir. Mas é um ponto de atenção. Se você dá uma porrada ali, aquele lá é um lugar já fraco. Perfeito. Que a gente chama de ponto de nucleação de trinca, né? Viram para uma linguagem mais técnica. Mas ali é o elinho fraco que você vai ter. Se tiver que dar algum tipo de problema, vai dar você lá. tem um ponto de nucleação desse daí, tem maior probabilidade. Tem maior probabilidade. Então é uma coisa que eles tentam muito evitar. Por isso que assim, eu comprei um Shimano Altus prata daquele jeito, vou lixar ele e pintar de preto. Pelo amor de Deus, não faz um negócio desse. Primeiro que se tiver algum tipo de... Não tenho certeza se tem, mas se tiver alguma coisa superficial ali, você vai arrancar. Sim. Segundo que não faz sentido que você vai estar expondo o material ali, é o maior ponto de corrosão. Então, maior ponto de corrosão. Lama, que você tá no MTB, lama ali, areia, roçando com as coisas, então... vou rodar com a bicicleta um mês, depois eu lavo. Gente, não é só estética, né? A gente sempre fala a respeito desses pontos de limpeza e principalmente de transmissão. Na bike, diferente de um carro, né? E diferente de um pedaço da moto, a moto tem um final ali com uma corrente, mas não necessariamente o câmbio tá lá, o sistema de marcha tá fora, né? Então tá dentro do motor ali. Mas está sempre fechado dentro de um case bonitinho, lubrificado, perfeito, com folgas perfeitas, tem trocas de óleo. Na bike não, é todo externo, né? É todo externo. Então, por que dá tanta dor de cabeça? Porque além dele ter a transmissão principal, que é passar a força do teu pé para a roda traseira ali, ele também tem um conjunto de marchas todo externo. E aí, por que a gente fala que o mountain bike sofre mais? Porque pega mais sujeira, né? E não estou falando que uma bike é melhor que a outra, nem uma pior que a outra, nem nenhum tipo, né? Mas uma biquinha que roda no asfalto dessa daqui, se não chover, tá lindo para ela perto de uma mountain bike. Então esses pontos de corrosão, igual o Rafa trouxe um monte de ponto a respeito dos casos mais extremos, que são quebras. Mas vamos supor que não quebra, tá enferrujado, mas não quebrou. O que você perde com isso? Se teu material ferruja e ele vai atritando ali devagarinho, ele vai acelerando o processo de desgaste, seja de uma corrente, seja de um cassete. Sim, com certeza. Então, não é porque não quebrou que você está no lucro. Você está perdendo pelo fato de você estar acelerando, estar abreviando a vida útil dos seus componentes ali também. E outro ponto que vale bastante ressaltar é a lubrificação constante da corrente. Se você não está com uma corrente lubrificada, aquela areinha que está ali agora para os road bikers também vai servir, porque a poeira do asfalto também entra ali. Aquilo vai ter um desgaste absurdo do seu cassete, da sua coroa e da própria corrente. Então, usar um lubrificante bom é essencial. Os lubrificantes mais baratos também, às vezes, alguns mais baratos, eles vão prejudicar. Pois é. Porque eles vão aglutinar mais sujeira ali. Aglutinar é juntar. E aí, lembra daquele exemplo que eu falo? Passou o lubrificante é de qualidade ruim. Você vai lá, pedala uma camada de sujeira. Aí você pedala de novo mais uma camada. Aí o que você faz? A ideia brilhante da preguiça. Ao invés de lavar essa relação aqui, eu vou lá e jogo o lubrificante em cima. Aí você vai ter mais uma camada de sujeira, vira aquele bolo lá, né? Então, dependendo do lubrificante porcaria que você usa, né? Você junta realmente essa sujeira em excesso aí. É isso. E, pelo amor de Deus, é outra coisa que é interessante falar, né? De reparos, né? Em grupo, principalmente pé de vela, né? São extremamente perigosos e você tem que fazer eles com muita cautela, né? Em pé de vela, assim, eu arrisco dizer que se não for uma reposição de rosca do pedal, não mexe. Se não for só isso, não mexe, sabe? Sim. Porque é uma parada que é muito perigosa, ali vai muito peso. Imagina, pega um cara pesado, tipo eu, tenho 90 quilos, 80 e poucos quilos. Imagina você colocar 80 e poucos quilos na hora que você
levanta do selinho ali e põe a força num pé só. E se aquilo sai, né? Pode ser que não aconteça nada? Pode ser, mas pode ser que aconteça, entendeu? Então, assim, a engenharia também trabalha em cima de segurança. A gente tem que levar em consideração nesse aspecto, da idealização do projeto até a entrega, a segurança também precisa estar ali. Ah, por que não faz mais leve? Porque não dá mais para tirar material e ficar seguro. Ah, por que não faz mais leve ainda, né? Vamos supor que fique seguro, porque aí não tem durabilidade, tá? Então, é uma balança que você precisa saber botar um monte de coisa em equilíbrio para ainda sair com um preço competitivo. Principalmente se vier para um Brasil, fica difícil, né? O problema aqui, assim, a gente tem capacidade tecnológica de fazer, né? Infelizmente não tem um investimento massivo, principalmente dessas marcas de transmissão, de abrir alguma coisa aqui, né? A gente tem um mercado aquecido, que espero que no futuro venha, mas em relação ao mercado tá difícil, né? De baixar o preço e tende a subir só. Mas foi como o João falou, tudo em questão de peso e performance é uma balança, né? Quanto menos a gente diminui peso, mais aumenta a performance, consequentemente vai aumentar o valor do produto, né? E as propriedades, o problema que a gente tem também de arrancar peso, porque a gente não arranca, vai arrancando, vai arrancando. Existem propriedades antagônicas, né? Que você melhora uma coisa e piora a outra. É sempre um cobertor que é curto demais para cobrir o pé e a cabeça, então, né? a gente tem que balancear. Se eu tenho um material muito duro, a corrente ela vai desgastar muito mais, entendeu? E ele vai ficar frágil. Se eu der uma batida, vai quebrar. Tá. Em relação a peso, eu diminuo o peso, eu tenho que ter um material com uma resistência específica muito maior. Eu não posso manter o mesmo material, isso vai também agregar peso. A questão das geometrias, né? Hoje a gente tem uma geometria finita que eu posso fazer os cortes e ainda assegurar que o material vá ter uma durabilidade e uma segurança para o ciclista final, né? Legal. Vamos começar a responder algumas perguntas então. Existe diferença de projeto? É até bizarro, me dá vontade de rir. Existe diferença de projeto de um grupo básico, de um grupo turner de entrada, versus um grupo, vamos trabalhar dentro da própria linha da Shimano aí, um Deore XT, um XTR. E olha o trem mais uma vez, hein? O interior tem dessas. Daqui a pouco ele buzina, né? Existe essa diferença de fato ou não? Existe. Hoje, para me preparar um pouquinho, né, eu chavei o site inteiro da Shimano, né? Primeiro que a Shimano não sei se você tinha Não entrega essa informação, né? A Shimano não entrega informação, mas o turning hoje não é considerado, eles não consideram o turning como uma transmissão, um grupo para mountain bike. Pois é. Então o turning é para as bikes de passeio, de locomoção, né? Para bike de locomoção. Então eles não têm um cuidado tanto de geometria quanto de material para questão de corrosão, para questão de desgaste. Perfeição na hora de fazer um acabamento nele, seja uma usinagem. Sim, porque ele não é um grupo para condições extremas, vamos chamar de extremas, como o mountain bike, né? Assim, o turn ele é pintado, né? Então vai sair a tinta e vai acontecer aquele negócio que a gente falou de corrosão. Já o Shimano, o Altus é o primeiro e o Acera, eles já têm um comprimento superficial para a corrosão especificamente. O cassete, né, que no caso nem é cassete do turning, né, é catraca. Pode ser que você consiga adaptar alguma coisa lá, mas normalmente é uma catraca. É uma catraca. Então, ele já não é de aço inoxidável. O do Altus e do Acera, eles já é de aço inoxidável. Então, ele já está preparado para um uso desse tipo severo, um pouco mais severo. E olha que legal, deixa eu só fazer um PS. A gente falou ontem a respeito disso, mas eu acho que é sempre bom falar. Eu dei o exemplo de usar o turn na cidade. E aí, o que acontece você usando o turn na cidade para se locomover? Nada. Ele fica perfeito. Agora mostra o turn para a terra. Só mostra a terra para ele. Acabou. Ele já vai sair do ajuste. Por quê? Porque ele não é um grupo pensado
para o mountain bike. Não foi na hora que, lembra, o idealizou, aí a engenharia foi, projetou, não estava falando assim, ó, não, esse é o grupo básico para o mountain bike. Não, esse é um grupo para transporte, para meio de locomoção. E aí por isso que você tem as diferenças clássicas de sair de um TZ, Turney, qualquer coisa, TY, TZ, TX, e passar para a linha Altos e Acera, né? Ah, mas nossa, não é tão diferente assim, será que muda? Muda pra caramba, demais. muda da água pro vinho, né? É o fato de você terminar um pedal ou não no mountain bike, por exemplo. E a gente pode falar em precisão de troca de marcha. Total. Os grupos feitos e pensados para o mountain bike, eles sempre vão ser mais assertivos. E eu julgo dizer, entrando um pouco na sua área até, que a manutenção dos grupos de mountain bike deve ser um negócio mais chatinho e recorrente devido ao uso dele mesmo, né? Ela sofre muito, né? Então. Ela suja muito, né? A diferença, por exemplo, se a gente tirasse sujeira e o soca-soca, a diferença entre um COG e outro numa mountain bike é muito maior. Ou seja, todo o sistema tem que transferir a corrente de um COG aqui para cá, ele sobe um dentão grandão aqui. Para o câmbio é difícil, para a lateral da corrente é difícil. Para o cassete receber essa corrente com aquela tensão de mola monstruosa que tem que ter para não pular a marcha, também é difícil. Na Speed é uma parada mais sossegada, né? Não estou falando que a vida é tranquila para ele. Mas nessa condição de estresse em troca de marcha, a Speed é muito mais sossegada. Sim. E tem a questão também da corrente, né? Os grupos de 3.9 que sejam altos, né? A corrente é diferente, né? É de uma liga diferente que vai ter uma durabilidade maior. E também a questão do trocador, principalmente que você falou, a mola do trocador. Do turn é uma mola, vamos dizer, normal, né? De uso que você usaria para outras especificações, né? Para outros lugares, não só na bike. Já a mola das mountain bikes, dos trocadores do mountain bike, é especializada porque tem que ter uma tensão maior. Que também é calculada. Não, a gente não pode colocar uma mola de uma tensão absurda, deixa eu ver que funciona. Não. A constante dela ali é sempre calculada e pensada para o grupo, então eu não posso pegar uma mola de um SRAM e colocar. Acho que nem serviria, né? Também. Mas é totalmente diferente, né? E jogando também de novo para os grupos mais caros, né? As molas dos grupos mais simples, a Acera, Altos, até os SRAM X4, X5, são todas de aço mesmo, né? Tá bom. E dos grupos do Deore XT, do X01, do XX1, dos Eagles da vida, já são molas de titânio, que elas vão segurar a carga por muito mais tempo. Vai dar muito mais precisão na troca, você não vai precisar fazer tantas regulagens. Uma simples mola dentro do câmbio, né? E aí você deixa de ser passível de oxidação, deixa de ser passível de um efeito memória na mola, né? Tudo isso numa parada que se você nem enxergou, né? A tecnologia ela vai além do que a gente consegue enxergar, além do estilo e da boniteza do grupo de transmissão, tá? Então, assim, vamos falar de algumas coisas só para a gente embasar. Tem diferenças, todas essas diferenças. Tem diferença em trocador, tem diferença em cassete, igual o Rafa falou, tem diferença em coroa, tem diferença no processo da corrente, né? Mas vamos falar de algumas coisas que são talvez um pouco mais básicas, assim. Na verdade, eu acho que elas não são mais básicas, mas elas são talvez menos ditas. Quando a gente vai fazer um eixo do câmbio traseiro de um grupo turning, e aí se eu comparar esse eixo e essa folga aqui do eixo com um SRAM X1, qual é a diferença, né? Existe uma tolerância diferente, existe uma conicidade diferente, existe um material diferente, é tudo diferente. É tudo diferente. Primeiro que um tem folga, outro tem férias. Mas assim, as folgas de grupos mais tops, quando você vai subindo na escala de preço, de performance dos grupos, tende a ter menos folga. Tá. Porque quando tem folga, a gente faz movimentos desnecessários dentro dessa folga e perde energia. Aí já vai comprometer a performance.
pode parecer pouco, mas 2 segundos você ganha uma prova. Exatamente. Entendeu? E sem falar troca de marcha, né? Troca de marcha absurda. Depois, que quanto mais folga você vai ter, mais desgaste vai ocorrer no seu grupo, no seu eixo. O câmbio traseiro, seja no eixo do pedal, enfim. Ou seja, isso trabalha direto, se eu estiver errado você sempre me fala aí, mas na validade do teu câmbio. Com certeza, você não vai querer comprar um grupo de 20 mil reais para ele começar a dar pau no eixo. Entendeu? Então tem que ser pensado uma coisa dessa. Você espera dar todas as outras falhas, mas não de desgaste naquele lugar. Entendeu? Então nada tá ali por acaso. Entendeu? Então tudo que tá ali foi pensado nos mínimos detalhes para entregar o melhor produto. Eles têm interesse em entregar o melhor produto, principalmente hoje a Shimano já está com uma hegemonia bem mais gigantesca, né? Todo mundo tá rodando, e SRAM tá perdendo bastante espaço. Mas na época que foi criado o grupo 1.12, né? Que começaram a sair o 1.12, era bem pau a pau. Então eles sempre entregam os melhores projetos. Então tudo é bem pensado. E eu acho que a questão da folga é isso aí. Quanto mais a tecnologia, menor folga você vai ter. Porque ele trabalha mais apertado, ele consegue trabalhar mais apertado. Né? Os materiais o resultado é perfeito, né? É outro, né? Se um material de um turning, por exemplo, a gente volta para lá, entrar muito apertado no eixo e ficar, se não tiver uma lubrificação muito decente, ele vai quebrar, porque o material não aguenta tensão ali em cima. E isso é extremamente comum nos câmbios dianteiros, né? Os câmbios dianteiros ali entre a junção dos tubos ali do teu quadro, ele junta terra ali, principalmente no caso de uma mountain bike, né? Se a bike for uma mountain bike. Isso é comunzaço, né? Então o teu eixo trava ali a ponto de você fazer força no trocador ali, né? Se você não tiver o mínimo de bom senso, digamos assim, e ver que o câmbio não está mexendo a cada vez que você mexe no teu trocador, você vai lá e detona o trocador por conta disso, tá? Então é bacana que você entenda essa diferença. E assim, a gente está trazendo uma abordagem do ponto de vista da engenharia. A gente não está falando que as marcas não aproveitam esse momento da novidade e enfiem a faca. Isso daí acontece, tá? Mas eu estou querendo dizer, o que a gente está querendo trazer para vocês é que não é só enfiando a faca por conta de marca, de branding, como o Rafa disse, com o fato de você fazer propaganda em cima daquilo e vender aquilo como novo. Tem tecnologia e os engenheirinhos lá que trabalham noite e dia na Shimano e na SRAM trabalham pra cacete para conseguir garantir esses resultados diferentes, tá? E uma outra coisa também que eu acho que é importante. A bike de entrada, ela provavelmente chegue no mesmo lugar que a bike top chegue. Mas aí a gente sempre gosta de fazer um paralelo. Dá para você correr a corrida de Fórmula 1 com Fórmula 1 ou com 147. Você termina, mas você não vai ser competitivo, você não vai chegar em primeiro, você não vai nem conseguir chegar em último direito. A gente falando aqui parece que estamos incentivando a comprar grupos tops, nada disso. Cada um anda com o que tem e vai cabe no bolso principalmente e vai se divertir, entendeu? Isso é importante. Eu acho que as dicas de segurança, né, de como manter e como observar algumas coisas e não fazer algumas gambiarras, né, eu acho que é importante, isso todo mundo deve evitar. Mas, pô, se você tem grana pra andar com turn, vai andar com turn, vai fazer trilha, manter a manutenção em dia, vai dar trabalho e vai embora. Não quer dizer que esses grupos mais simples também não sejam pensados, né? Eu tenho ressalva em relação aos Xing Lings, porque a gente conhece muita história de N produtos, né, que são cópias sem estudo e existem... Eu não consigo copiar de ver sem ter os projetos originais, porque você pode fazer uma coisa para um processo A e vai dar um caminho, e pelo processo B vai dar outro caminho completamente diferente. Tem um exemplo disso, Rafa falou a respeito dos cassetes XX1 com aquele douradão lá. Aquilo não é só tinta, aquilo não é visual. Então, se o Xing Ling vai lá e faz uma engenharia reversa e corta aqueles desenhos iguaizinhos sem entender que material que está lá dentro, não faz sentido. Vai ser parecido esteticamente, o uso dele vai ser completamente diferente. Nos seus primeiros
100 quilômetros. 2 metros. Não sei Você pode quilômetro ser não vai, não. feliz, mas depois você vai ter problema, entendeu? O problema é sempre a longo prazo. Na hora que você instala, é sempre perfeito. É claro que, pô, você vai ver, o original também é feito na China, né? Mas assim, Mas não é pensado lá. são duas coisas completamente diferentes, né? Show. Quando a gente estiver falando assim de recomendações, tá? Eu gosto de falar a respeito da Shimano, embora eu seja extremamente entusiasta aí da SRAM por conta do trabalho que eles fazem, principalmente de pioneirismo, né? Mas eu gosto de trazer a realidade da Shimano, porque é a realidade que as pessoas gostam de usar, né? A marca que as pessoas gostam de usar. E também é uma marca que tem o segmento inteiro, do básico ao top de linha. A SRAM hoje ela já não se preocupa mais com o básico, não oferece mais grupos sem ser um 12, por exemplo, tá? O mínimo dela é um NX Eagle lá, um SX que vem numa bike montada, tá? Então isso também é importante. O SX não é um grupo vendido fora, tá? É um grupo que vem de montadora, de bike de montadora, beleza? Então assim, dentro da linha Shimano, vamos trabalhar em alguns pontos. Se você quer uma bike para simplesmente se locomover da tua casa para o teu trabalho, essa bike ela precisa ser uma bike top? Não precisa. Qual é o mínimo de grupo que ela precisa ter para funcionar? Um turn. Por que eu estou falando isso, se isso é óbvio? Para você não ir para o Xing Ling, tá bom? Então é importante que você esteja ali dentro da linha da turn. TX, TY, TZ, tanto faz. Ali dentro, sinceramente, tanto faz. Escolha o que faz sentido. Pensa no cálculo de relação que vai servir para você, porque 7 marchas ali atrás é pouca coisa. 21 no total, se você escolhe o pé de vela errado, também fica muito complicado de você conseguir acertar, beleza? Então, biquinha de passeio, de transporte, de voltar para o trampo, pode ir embora nisso daí, faça as manutenções preventivas de preferência, né? Não espere quebrar para mandar arrumar, porque sai muito mais caro, e seja feliz dessa forma. Vou colocar a minha bicicleta na terra. Não importa se a suspensão dela é básica demais, vai te dar problema, provavelmente uma suspensão básica demais, né? Não importa qual que é a marca do quadro, nada. Vamos falar de grupo de transmissão aqui, né? Se você quer mostrar a tua bicicleta à terra, pelo menos um Altus você precisa ter. Um M2000, um M2050, tá bom? E aí você pode escolher 2.9, 3.9, fica a seu critério. O único lance que eu olharia com relação a isso é do tipo assim, 2.9 vem com as coroas pequenas e reduzidas. Vai fazer sentido para o pedal que você vai fazer ou vai faltar marcha para você pedalar com velocidade? Se faltar marcha, opta pelo 3. Ah, mas o 3 tem uma marcha a mais para trocar. Meu, ajuste de transmissão segundo o método Game Changer. Tem aí, de graça no YouTube. Ajusta. Se você tem uma bike ajustada, você não tem problema de troca de marcha, tá bom? Beleza. Partir para uma parada um pouquinho mais competitiva. E pouquinho mesmo, né? Não estou falando quem compete provas todo mês, o ano inteiro, nem nada do tipo. Eu quero uma bike que seja mais confiável para aquilo que eu vá fazer na terra com ela. Beleza. Óbvio que a suspensão vai mudar, óbvio que talvez o seu quadro básico lá também mude, roda, pneu, mas a gente está falando de transmissão. O que eu vou falar para você usar? A cera. Nossa, estava imaginando que seria um alívio. Por que não um alívio? Porque de especificação, o alívio é praticamente uma cópia da cera. E aí sim, você está pagando pelo brand. Sim. Tá? De projeto é basicamente a mesma coisa e custa aí, sei lá, uns 10, 15, 20% a menos do que um alívio. Então, se você tem a mesma tensão de mola, se você tem o mesmo cassete que é intercambiável, a mesma corrente que também é intercambiável, e um pé de vela que só tem uma tinta diferente, você está pagando adesivo. Você está pagando adesivo e tinta e o nome alívio. Então, M3050, mesmo esquema, 2.9, 3.9, a seu critério aí, você que escolhe o que for melhor para você. Show? Quero começar a ter um pedal que seja realmente competitivo. Deore. Tá? Aí você vira uma chavinha aí. Pode ser Deore 10, 2.10, 1.10, não recomendo, mas se quiser usar, usa. E os Deores de 12 velocidades. Aí você vai ter uma carga de mola cavalar já, um sistema de embreagem bacana, ou seja, você vai ter estabilidade para o teu conjunto rodar ali, seja subindo, seja descendo. Tá?
Você vai ter um sistema de cassete que já é mais aliviado, que já tem tratamento de superfície, igual o Rafa também comentou a respeito disso, tá? Tratamento de superfície e uma corrente que faça sentido igual a menos desgaste, tá bom? Como você vai sentar a bota na bicicleta, você precisa de tratamentos assim, tá bom? E sem falar na precisão de troca, porque a usinagem daqueles eixos lá é muito mais bacana. E a usinagem dos seus trocadores também é pensada para isso, beleza? Acima disso, não precisa? Quem vai determinar isso é você, tá? Eu, na minha opinião, de Deore para SLX não muda nada, tá? Agora, de Deore para Deore XT muda muito, principalmente com relação à precisão e alívio de peso, tá? Então, assim, tem algumas linhas intermediárias que para mim não faz sentido. SLX e alívio. Pode ser que você não concorde. Pode ser que por uma ocasião você esteja com preços parecidos. Aí eu acho que vale a pena. Sempre tem que levar em consideração o custo-benefício. E falando nessa questão de custo-benefício, essas escolhas que eu coloquei para você aí, essas 4 dentro da mountain bike, para mim são relações custo-benefício que você pode ter. Com certeza. Tá? Aí, a tua próxima dúvida agora não é saber qual é a diferença e nem quais são as opções custo-benefício. É saber o quanto que você precisa dar o pontapé para o outro grupo e esse anterior aqui não serve mais para você. Essa é uma parada que não vai ser eu nem o Rafa que vai poder te dizer. Agora, tem um indicativo que é crucial para mim, que é o caso do colocar o Turney na terra. Você botou o Turney na terra, ele dá pau. Pô, você precisa do tubo. Você botou o Altus na terra, pelo tipo de trajeto que você está fazendo, e ele deu pau, não é para dar pau. Mas se ele estiver dando, é porque você está precisando de um grupo superior. Se você conseguir fazer o Acera, te encher o saco também, de perder ajuste a cada uma semana, por exemplo, talvez você já precise de um Deore, tá? Uma coisa que precisa ficar claro também é assim, isso é do ponto de vista necessidade. Se você vai pelo ponto de vista necessidade, a razão faz sentido. Agora, se você deseja alguma coisa, se você quer alguma coisa, e essa coisa te atende de alguma forma, vai pra cima, entendeu? Aí você não precisa da minha instrução, nem a tua. Precisa ver review, né? Você quer. Se você quer, você compra. Ah, eu quero comprar o carro XYZ top de linha desse ano, não é pagar 200 mil, mas não faz sentido. Mas você quer, e você tem dinheiro, você vai fazer? Não vai ser eu nem o Rafa que vai falar, meu, pega 100, compra o carro, os outros 100 você investe, entendeu? Beleza? Então é importante que isso faça sentido para vocês. Show? Eu acho que a mensagem que a gente tinha para passar era essa. Se ficou dúvida, depois a gente vai responder essas dúvidas individuais, ou a gente pode gravar uma outra live. Com certeza. Se o Rafa topar aí também. Tem quadro e suspense pra gente falar ainda. Quadro e suspensões são temas bacanas que a gente gostaria de falar, principalmente quadro, porque quadro a gente está acostumado a dizer que é simplesmente a peça de união de todas as outras peças, mas não é bem assim, né? Tem a questão da engenharia, mais uma vez, e tem a questão também da geometria, né? Beleza? Então, deixa aí nos comentários desse vídeo, vou deixar a live aberta aí para vocês comentarem. Não vou responder nesse vídeo, mas talvez a gente marque um outro para respostas. E se as respostas, as perguntas forem poucas, eu vou responder via comentário mesmo. Fechou? Tamo junto aí. A gente se encontra numa próxima e para vocês aí até terça-feira. Um abraço. Valeu!